Olá pessoal, bem-vindo ao Momento Matemático, sou seu professor Igor Mateus. Na aula de hoje iremos aprender potenciação. Então, ó, vem comigo e vamos entender esse conceito matemático. Potenciação, pessoal, nos trata de uma repetição multiplicativa, como temos no exemplo aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou repetindo esse número 2 várias vezes, no caso 4 aqui no exemplo, e ele nos dá uma multiplicação nessa repetição, certo? Então, ó, o que é que a gente deve entender? Que esse cara que está se repetindo aqui, ele é chamado de base. Base. Esse é o cara que está se repetindo aqui. O número de vezes que ele se repete é chamado de expoente. 1, 2, 3, 4. 4 é o meu expoente. Expoente, pessoal. Então, ó, o resultado dessa multiplicação é chamado de potência. Qual é o resultado dessa multiplicação aqui? 2 vezes 2, 4. Vou fazer aqui, ó. 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, ó, 16 é a minha potência. Potência. Ok? Então, ó, esse é o primeiro sentido que a gente deve entender, pessoal. Pessoal, nunca devemos multiplicar a base pelo expoente. Isso dá errado. Isso dá errado. Essa associação aqui, ó, esse sentido é de multiplicação. Quando a gente faz 2 vezes 4, a gente está tendo o sentido de adição, ok? Então, ó, preste atençãozinha nessa aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos. A gente sabe aqui que eu tenho uma base 2, o expoente 5, ok? Temos base 4 e o expoente 3. Certo? Então, ó, presta atenção. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 4, 8, 16, 32. Esse é o resultado. Essa daqui é a minha potência. Base e expoente. Se eu fizesse isso aqui, ó, 2 vezes 5, seria 10. Estaria errado, ó. 32 e aqui 10. Então, ó, não pensa dessa forma, ok? Ó, 4 elevado a 3, certo? Ou a terceira potência. 4 elevado à terceira potência. A gente, ó, vai repetir o 4 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, ó, 64 é a minha potência. Se eu fizesse 4 vezes 3, seria 12. Nenhum sentido de multiplicação, sentido de soma. Então, ó, vou te dar mais um exemplozinho aqui, da gente entender melhor. Ó, vamos utilizar o exemplo, certo? Sobre o coronavírus. Então, ó, com esse exemplozinho você vai entender o porquê do distanciamento social e porque a potenciação está presente nesse conceito também utilizado pelos infectologistas. Olha só, digamos que eu tenho uma pessoa só contaminada com um certo vírus, pode ser até o corona, certo? E essa pessoa pode ser capaz de infectar até 3 pessoas. Isso é um exemplo. Ok? As 3 pessoas que ela infectou, certo? Também vai ser capaz de infectar 3 pessoas também, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essas outras 3 pessoas que ela infectou também pode ser capaz de infectar 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ó, nos dá o sentido de que eu estou repetindo o número 3, ó. 1, 2, 3 vezes. Certo? Cada pessoa infectar outra pessoa 3 vezes, certo? Então, ó,
O sentido é de uma multiplicação e não de uma soma. Porque eu vou ter o número 3 se repetindo várias vezes. Então, ó, a gente vai utilizar aqui o 3 elevado a 3. Ok? 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Que isso aqui é a mesma coisa que 27. Certo? 27. Ou seja, uma pessoa infectando 3, as outras infectando 3 e sucessivamente a gente vai ter um total de 27 pessoas, certo? Infectadas. Então, ó, se a gente utilizar o distanciamento social, é por isso que os infectologistas sugerem esse distanciamento social, esse isolamento social. Se duas dessas pessoas ficarem em casa, olha só o que vai acontecer. Apenas 2 pessoas ficaram em casa. Então, ó, a gente tem um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, certo? Infectadas. Mais 14 pessoas infectadas. A gente teria um total de 27, certo? Em um certo período de tempo, ok? Poderia ser até em um só dia a gente teria 27 pessoas infectadas. Então, ó, o sentido de potenciação é utilizado justamente para isso, para a gente fazer nosso cálculo de quanto possível de pessoas poderiam ser infectadas, certo? Aqui a gente deu o exemplo do número 3, mas na maioria das vezes esse número é bem maior do que 3, pode ser 6, 7 ou até mais, certo? Então, ó, com esse conceito de potenciação, a gente entende-se o porquê do distanciamento social e porquê dessa prevenção, que é ficar em casa, com o conceito de potenciação, ok? Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima segunda-feira com mais vídeos na nossa playlist de matemática básica para o ensino fundamental. Forte abraço, fica com Deus, fica em casa.